noite. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer a gente dar sequência aqui ao Núcleo de Estudos. Eu acho que esse espaço, a grande importância dele é essa troca que a gente pode fazer aqui com profissionais experientes, seja de um lado, seja de outro. E para quem já está acostumado aqui, a ideia, isso não é uma palestra formal, assim, é um bate-papo, então não tem tempo. Quer falar alguma coisa, levanta a mão, né, um comentário, uma coisa. Acho que todo mundo já sabe quem é, né? A gente está aqui com o Alexandre Schneider, um puta fotógrafo, tem mais de 25 anos de experiência no mercado. O Ale é daquelas peças raras do fotojornalismo, cara, que tem uma excelência em vários segmentos ali. Para a gente que está no fotojornalismo há muito tempo, sabe o quanto isso é raro e o quanto isso é importante, né? Então, para nós é muito gratificante tê-lo aqui, né? A gente costuma ter profissionais que são muito bons em tal nicho, né? Mas é muito raro ter um profissional que transita com excelência por vários pontos, né? Mas o ponto de grande destaque do Ale, já há algum tempo, são as coberturas esportivas, e como a gente está à vésperas de perder mais um Hexa, a gente vem aqui... Podemos ganhar. Paulinho... Ganhar porque é a sexta vez que nós vamos perder o Hexa. Se comporta, Paulinho. Brincadeira, mas a gente achou que seria super legal a gente falar desse tema, né? Então tem gente experiente aqui, que já foi em 3, 4, 5 Copas, tem gente que sonha em ir para uma Copa, né? Que é uma das coberturas mais chatas que existe, de verdade, né? Eu tava vindo pra cá e tava falando com um amigo, né? Eu falei, porra, cobertura de Copa é muito chato. Ele ficou bravo, né? Assim, pra quem vive no segmento futebol, é maravilhoso a Copa, né? Pra quem só vive futebol. Porque a pessoa tem essa paixão, assim. Mas quando você gosta mais, né? Porra, é muito chato. São 40 dias que você faz treino de manhã, treino à tarde, treino de manhã, treino à tarde, a mesma pessoa, o mesmo lugar, as mesmas colocações. A cada uma semana você faz um jogo, você se desloca que nem um louco para ir e voltar. Mas isso ainda é um grande sonho de todos nós e é um trabalho importantíssimo. E cada vez mais, nos tempos de Virgínias da vida, se torna muito importante a presença de um profissional do fotojornalismo à beira do campo, ao entorno disso, porque não é só em volta do campo que a gente fotografa. Então, bem-vindo, muito obrigado, é um prazer pra gente, uma honra ter você aqui, e um prazer enorme tê-los aqui. O negócio do Santos, na escola do Ceará. Mas é que é muito legal, pô, terça-feira de frio, cara, tá todo mundo aqui para ouvir um parceiro nosso, é um puta presente, assim. Então, bem-vindo. Eu falei muito pouco no currículo do Ale, porque eu acho muito chato ficar assim, né? Então, por favor, se apresente ali, se você quiser contar alguma coisa, né? Mas bem-vindo e muito obrigado. Tony. Bom, obrigado pelas palavras, pelo convite, todo mundo, Vini, Levi, Mônica, obrigado. Aqui não é uma situação que eu fico mais confortável, então, se for uma roda de conversa, melhor do que uma palestra, né? Tony, a gente se conhece há muitos anos, né? Trabalhamos junto na Folha. Eu entrei na Folha em 98, trabalhava no núcleo de revistas, o Tony no jornal, e a gente sempre se cruzando ali, enfim, ali que eu comecei minha trajetória, né? E ali foi minha grande escola, mas sobretudo foi minha grande escola não por ir lá fazer o buraco de rua um dia, o futebol outro dia, enfim, política outro dia, porque eu trabalhava no núcleo de revistas. Mas justamente foi minha grande escola por estar ao lado de grandes profissionais que eu admirava e poder ver o dia a dia, né, de uma cobertura jornalística, de um veículo enorme, né, que é a Folha, e sobretudo aprender observando mais do que fazendo. Então, só um parênteses na história, mas o que eu gostava muito era de ver os contatos dos fotógrafos, porque eu acho que isso hoje em dia a gente não tem mais. Fala o que é contato. É o contato, que a folha do negativo ali é uma ampliação, uma reprodução, né, em papel positiva de um negativo, né? Enfim, são os fotogramas pequenininhos, onde o editor depois vai escolher a foto que vai ser publicada e depois o corte dessa foto.
Mas eu acho que o contato era muito importante porque tinha a história daquela fotografia escolhida. Então, tinha o lastro, né? A história daquele fotograma escolhido. Então, isso me Esse é deixava... o processo de construção. O processo de construção da imagem, né? Então, assim, como chegou naquela imagem? Então, e como cada fotograma era muito precioso. Você tinha um filme de 36 poses e hoje as câmeras fazem 40 frames por segundo. Sobretudo no futebol se usa muito isso. E o futebol daquela época se fazia com 2, 3 filmes, então tinha um cuidado maior com a imagem, né? E a imagem era publicada e durava mais tempo. Hoje é tudo muito volátil, né? Então a gente fotografa para post, seja o post de um veículo, né? Os veículos hoje trabalham muito com Instagram. E então durante o jogo você vê uma foto sua publicada que se você dá o scroll ela já não existe mais. Antes pelo menos ela durava um dia no jornal, no outro dia ela não estava mais, mas enfim, pelo menos era um dia. Hoje ela dura poucos minutos, né? Bom, eu tive minha trajetória depois, eu saí da Folha em 2002, fiquei freelancer, trabalhei muitos anos na Abril, quase 10 anos fazendo Veja, outras revistas, enfim, fazendo algumas coberturas esportivas. E em 2014, a Getty americana veio para o Brasil, estava procurando fotógrafos. Eu tinha um portfólio de esporte, com 3 ou 4 partidas de futebol até então, e outros esportes, e eles precisavam de alguém para cobrir o Santos, e eu fui fazer o Santos, né? Aí eu comecei recorrentemente a cobrir futebol, então fui muito na Vila Belmiro com chuva, à noite, enfim, ir fazendo, e comecei a entender como era o trabalho para uma agência internacional, né? A demanda e o fluxo de trabalho, que era algo novo para mim. Isso foi em 2014. E em 2014, né, não fugindo ao tema, eu acho que o interessante, assim, eu não tenho 8 Copas do Mundo, 10, não tenho essa pretensão. Gosto de cobrir Copa, já fiz Olimpíada, Paralimpíada, algumas Copa Américas, enfim. Mas eu acho que o interessante é que, dessa conversa, para quem está em iminência de ir para a Copa, que a gente tem o Vitor, tem o Carmin que está indo, enfim, e quem tem o sonho de ir, e o ano que vem a gente tem uma Copa aqui, no Brasil, aqui em casa. Então eu acho que o ponto de vista que eu tenho das minhas coberturas também valem para a Copa do Mundo do ano que vem, ou para quem cobre o Brasileirão todo dia, enfim. Eu tive 2 experiências muito distintas com Copa do Mundo, né? Em 2014 eu cobri a Copa para a Getty, né? Por uma agência muito grande, e em 2018 eu resolvi cobrir a Copa de maneira independente, então fazendo tudo desde o zero, e poder ter mais liberdade. E são coberturas absolutamente distintas, né? Da maneira como se fotografa e na maneira do fluxo de trabalho, né? Então, eu acho que quando você está fotografando para uma agência muito grande, né? Você tem uma estrutura gigantesca por trás, né? Você tem lá 6 a 8 fotógrafos em campo, mais 4, 5 câmeras remota. Aí você tem 2 técnicos de TI dentro do campo, dedicados a você, toda a sua conexão é exclusiva, e aí você tem um time de editores, que às vezes estão em outro país, 8 a 10 editores que trabalham em cadeia, gerindo e administrando e publicando esse fluxo de trabalho de foto que circula, que é enorme, né? E o tempo de uma foto sair da câmera, né? A gente configura o FTP dentro da câmera, e quando você dispara essa foto que você escolhe de dentro do campo, até essa foto estar publicada no site da Getty, legendada e tratada, esse tempo é estimado em 90 segundos. Então, em 90 segundos, a sua imagem está saindo da câmera e ela está no servidor da Getty, disponível para o mundo inteiro. Isso funciona com as outras agências internacionais também. Então, isso é um tipo de cobertura, né? Então, quando você está em uma dessas agências que é chamada de pool, né, que são as 5 grandes agências, você tem o seu lugar cativo ali, você provavelmente vai ter um dos melhores lugares ali no campo para trabalhar. E, por outro lado, você faz parte de um time, né, de fotógrafos, e que tem um líder e que vai te dar um ticket do assento tal que você vai fazer a partir dali. Então você vai defender aquele canto, tudo que acontece ali
sua responsabilidade, vamos dizer assim. Então, assim, se você imaginar que cada agência dessa tem 8 fotógrafos mais ou menos em campo, então são muitos fotógrafos com essa estrutura e muita rapidez que vão estar essas fotos no mundo inteiro. Então, sempre as agências vão ter fotos muito boas, né? Mas as remotas. Isso, mas as remotas, provavelmente 2 ou 3 em cada gol, e essas remotas elas estão cabeadas também, né? Às vezes todo o material da remota, que o fotógrafo que está no escanteio dispara ou por cabo, no pé, ou na mão, ou por rádio, essas imagens também estão chegando. Então, quando você está pela agência internacional, você tem, claro, sente aquela responsabilidade de que, poxa, se vier uma comemoração para o meu lado, um lance para o meu lado, se eu não fizer, eu sei que o cara do meu lado vai fazer, o outro vai fazer, o outro vai fazer. Então, assim, você fica um pouco nessa pressão de que você tem que ter a foto, né? Porque a empresa está te dando toda a estrutura para isso. E essa foi a minha cobertura de 2014. E foi uma experiência muito legal poder fazer parte de um time muito grande, global, e entender esse fluxo de trabalho e a demanda. Ale, desculpa, o quanto de voz você tem dentro desse time? Existe uma hierarquia, claro. Existe o uma mais hierarquia. experiente, eu sou, sabe, tá? Mas, em linhas gerais, o quanto de voz você tem dentro dessa estrutura que é quase hermética também? Geralmente tem um líder de time que vai designar cada fotógrafo, onde cada fotógrafo vai ficar. Então você vai ficar, geralmente jogo grande ficam 2 na tribuna, que é uma foto que às vezes quase ninguém quer ir para a tribuna, todo mundo quer ir no campo, mas é uma foto muito, quando ela emplaca, ela é uma foto muito especial, ela tem um ponto de vista ali que pode contar a história do jogo, né? Então, assim, na verdade você não tem muita voz, assim, claro, tudo é discutido e tudo mais, né? Mas eu sou autônomo, sou freelancer, né? Na Get a gente chama de stringer, né? Stringer é o profissional que é pago para fazer o jogo, né? Eles têm um sistema que é o fotógrafo contribuidor, que é o fotógrafo que está trabalhando pela Get, ganha porcentagem do que vende, né? Como o modelo das agências aqui. Tem o fotógrafo contratado pela agência, que é o stringer, que é onde eu me encaixo, e tem o fotógrafo staff, que é o cara contratado CLT da Get, né? Normalmente algum fotógrafo CLT, o staff é o líder do time, e eu, como stringer, vou ficar onde eles me designarem. O que é legal, que foi muito legal para mim, porque foi um desafio, porque tiveram jogos que eu fiquei numa posição muito privilegiada de escanteio, e alguns eu fiquei na tribuna, outros mais na intermediária, que são posições que geralmente eu não ficaria aqui no dia a dia do futebol, né? Então foi uma baita experiência e entender como é que funciona uma grande agência num evento dessa magnitude, né? E tudo que está por trás disso, realmente muita gente, é muito investimento, e claro, você tem que ter a foto, porque tem muito investimento ali por trás disso. E aí, desde 2014, eu cubro os campeonatos, né, os principais, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana, finais de Copa do Brasil, etc., sozinho para a Get. E aí eu sou essa pessoa que de dentro do campo eu tenho que fotografar, eu trabalho cabeado com o computador, enquanto a bola está rolando eu tenho que baixar minhas fotos, editar, tratar, legendar em inglês e subir para a mesa. E eu aprendi esse fluxo de trabalho, né? No começo foi muito difícil e depois eu aprendi o fluxo de trabalho. Quanto tempo você põe uma foto? Você falou dos 90 segundos dessa estrutura gigante. Nessa estrutura single ainda é rápido, assim, quando o fluxo tá bom, né? A gente tinha um problema antes nos estádios de cabeamento, de tomada, etc. Hoje em dia a gente tem uma estrutura bem melhor. Assim, demora 1 minuto e meio, 2 minutos, assim, entre a foto sair, tratar e mandar. Eu já tenho uma pré-legenda feita, eu mudo o nome do jogador, eu tenho que ter o nome de todos os jogadores. Então eu aprendi esse fluxo de trabalho, né? Usa o preset? Não tem preset. Você falou uma coisa que eu acho super interessante. Até vou te preset,
Não tem. Eu acho que você falou para te provocar, eu acho muito legal, porque tem uma coisa que as pessoas esquecem, né, da Copa, é que muitas vezes a pessoa pensa nisso, eu vou estar lá em campo, eu vou fotografar, eu tenho que pôr a foto em tantos minutos, eu tenho que fazer isso. Mas tem um preparo antes, eu lembrei que você falou, eu tenho que ter o nome de todos os jogadores, né? Obviamente com a grafia certa. Exato. Mas tem uma coisa ainda que é muito mais foda ainda, né? Quando você vai para um evento desse, você tem que estar muito bem preparado fisicamente. Não, né? fisicamente muito, né? Porque assim, se você está indo independente, você chega 8 horas antes, 7 horas antes de uma partida, né? E vai lá, bota seu monopé, faz uma fila enorme. E agora eu acho que já está digital, talvez o Carlinhos saiba como seja isso o sistema digital. Chega a meia hora da partida, você falou que a linha a tomada e o Então isso mudou. Até a Copa da Rússia, você chegava literalmente 8 horas antes, ia lá e como você não é agência, então todos os melhores lugares já estão tomados e aí você vai, se você é brasileiro e vai fotografar uma partida do Brasil, você tem uma prioridade. Então vocês dão prioridade aos fotógrafos dos países que estão jogando. Se você não tem, por exemplo, quer fazer uma final da Copa do Mundo, você vai aplicar no site da FIFA, vai esperar um dia, 2 a resposta e você vai madrugar no estádio, porque em jogo de final tem 250 fotógrafos dentro do campo, mais 60 na tribuna, e todo mundo quer estar ali, né? Então, assim, é um trabalho exaustivo. O futebol diário mesmo, assim, ele é muito exaustivo, né? A gente fala disso, mas para fazer um jogo de Libertadores, são 8 horas de trabalho, pelo menos, né? A gente chega também aqui 5 horas antes, pega lugar, testa conexão. Aqui a gente não tem lugar marcado, então é fila. E aí chove no dia, então você está lá 11h30 da noite em Itaquera tomando chuva, você sabe muito bem disso. O equipamento estraga, né? Enfim, você expõe, tudo isso é um trabalho muito duro, eu acho, assim, a cobertura de jogo de futebol. E às vezes para um jogo medíocre, né? Às vezes você está lá 4 horas antes e não tem nada para o seu lado, né? Enfim, vai para o outro, mas faz parte. O contraponto dessa minha cobertura em 2014 foi 2018, quando eu quis ir de maneira absolutamente independente. Porque eu tive uma cobertura, entre aspas, engessada, mas me sinto muito privilegiado de poder ter participado dessa cobertura, de entender esse fluxo de trabalho gigantesco de uma agência, e eu quis experimentar fazer de maneira independente. Então eu tive uma credencial pela Gazeta Press, eu colocava as fotos na Gazeta, tinha outras parcerias com o UOL, enfim, com outras agências, né, com a Inova Foto, do Vander, enfim. E aí fui fazer uma cobertura no meu tempo. E aí é muito diferente, né? Porque eu não quis ir cobrir treino, por exemplo, porque eu pensei, estou na Rússia, com muitos jogos excelentes, com os melhores jogadores do mundo aqui, eu quero fazer jogo. Então eu escolhi os jogos que eu queria fazer e dei prioridade para algumas sedes, enfim. E aí eu logo entendi que não adianta eu querer entrar no fluxo que eu entro aqui, né? Porque eu fazendo tudo sozinho aqui, trabalhando para uma grande agência, eu resolvo o jogo mais do que fazer o jogo, né? Porque, assim, eu estou resolvendo. É gol, o cara vem, eu tenho que ir lá, cropa a imagem, a mesma imagem, né? A mesma sequência tem que ter aberta, vertical, horizontal, para dar opção de corte para o editor, enfim, mais aberto, fechado, enfim. E legendar. Então, enquanto você está fazendo isso, coisas estão acontecendo no campo, né? Porque eu acho que o principal do futebol, e, de novo, para quem está indo independente, numa grande agência também, mas eu já percebi, e eu sei disso pela Get, de reporte deles, que as fotos que mais vendem não são as fotos com bola. Assim, a foto do lance, porque a gente quando começa a fazer futebol, quer fazer uma fotona, quer falar, puta, vou fazer o lance, vou fazer o gol, a comemoração. Mas essas fotos, elas morrem rápido, assim, elas não se monetizam durante muito tempo, né? A foto do lance de futebol, quem vai publicar, se o jogo for empate, você quebrar o cara ou o outro. A comemoração vai vir para você vai ter uma baita foto, legal. Mas se o outro time empatar, essa foto morreu, né? Então, sim, eu aprendi com o tempo, né? A gente está falando de 12 anos cobrindo recorrentemente futebol,
que existem outras coisas acontecendo no campo e que são importantes também, né? Então eu consegui ao longo do tempo ter essa leitura e, como o Tony está falando, na verdade eu preparo o pré-jogo, né? Então cada jogo que eu vou ainda hoje, eu vejo quem está escalado, eu sei quem vai ser transferido, quem não vai, converso com os amigos sobre a importância de um jogador ou outro. Eu acho que o futebol brasileiro está num momento muito bom, tem muito jogador estrangeiro aqui, que estão em seleções. Então eu, trabalhando para uma agência internacional, sei que se eu fizer foto do Memphis, do Flaco Lopes, isso vai publicar em outros países. E mais do que isso, as fotos deles sem bola ou sozinhos carregando a bola são as fotos que mais vendem a médio e longo prazo, né? Eu já tive essa conversa com o Carmin, né, antes da Copa América, que eu falei para ele, né, o Carmin tem uma agência e também que coloca em outras agências grandes, e a gente ficou conversando. Eu falei, cara, tenta mudar o seu olhar ou agregar a sua cobertura. Me ajudou muito. Que bom. As fotos que a gente acha boba. Um jogador carregando bola, um 3x4 do cara, uma reação, faz os dois técnicos, faz o juiz, deixa de banco de imagem, porque essa é a imagem que vai vendendo ao longo do tempo, né? Você falou uma coisa da foto que mais publica, não é necessariamente, né? Tem uma história divertida até, né? Mas um dado real, que no 7-1 do Brasil, a foto da Reuters mais publicada não estava dentro de campo. Olha. Foi do Wesley Marcelino fazendo uma senhora chorando. Ela foi capa de 182 jornais no mundo, cara. Pois então, é disso. E não estava dentro do campo, né? Eu acho que isso é legal da gente falar, isso. quando você fala dessa coisa, eu optei por isso, porque às vezes a pessoa sonha muito em ir para uma Copa do Mundo e o sonho dela é estar dentro do campo, né, para fazer aquele jogo. E às vezes a história, porque a Copa do Mundo é uma história a ser contada. Exatamente. Né? E quando a gente se desprende dessa linha, porque tem fotógrafo durante muito tempo, o Alnos está aqui, a gente trabalhando na Folha, durante muito tempo a gente tinha um problema que assim, tem fotógrafo que acha que é jogador de futebol, né? Ele começa a fotografar com apito e para com apito. Né? Aí você fala, porra, mas teve um negócio na torcida, teve o técnico, teve não sei. Você nunca sabe a merda que o técnico vai falar na sala depois. Cadê a foto do técnico? Mas o técnico, né? Entender essa grande história que envolve aquele pequeno jogo. Exatamente. As fotos, por exemplo, de Libertadores e Sul-Americana, por exemplo, mais vendidas da Get, são pós-jogo. São das reações dos dois times, do time que perdeu, do time que ganhou. E também ninguém fotografar para juiz. Isso, juiz é uma coisa assim. Aqui na Campeonato Brasileiro. Juiz é uma coisa que sim, eu faço em todos os jogos. Todos os jogos tem técnico e juiz. Porque sempre tem problema. Qual é a foto mais publicada do último jogo do Palmeiras agora, que teve agora, hoje? O juiz, que foi suspenso. Então, assim, não é a foto do gol. E eu entendo, quando a gente começa, a gente quer ter, né, aquela foto. Mas eu entendi com o tempo que isso é relevante, faz parte do jogo, mas não é a foto principal. Como a gente estava falando, pode não ser a foto principal, né? Então eu acho que uma cobertura de Copa do Mundo de maneira independente, eu acho que esse olhar extra, porque você vai partir do princípio que você vai lá, tem lá as principais agências, pelo menos 40 fotógrafos se somarem em todas as agências, nas melhores posições, com melhores estruturas. Por que você, que vai ser um homem de uma banda só, que vai estar sozinho, num lugar que provavelmente você não ficaria, né? Então, para mim, um desafio legal, por exemplo, na Rússia, era ficar no meio do campo. Eu falei, deixa eu ver, essa foto, por exemplo, do Neymar, que foi a derrota do Brasil para a Bélgica, eu estava exatamente no meio do campo. Assim, um lugar improvável, né? E eu acho que conta um pouco a história do jogo, né? E eu acho que esses desafios de tirar um pouco da zona do conforto é muito legal. E ter esse outro olhar. Então eu acho que é um outro ritmo. Eu acho que quem vai para uma Copa de maneira independente, eu acho que tem que desfrutar que está lá e não entrar nessa pilha, a própria né? cidade, né? Não, tem todo um entorno, né? Você está numa competição, você faz aqui futebol no Canindé, em Santos, aqui, você está lá com uma baita estrutura, com cabo de rede no seu banquinho ali. A melhor posição no campo é amigo. Pois é, hoje as agências internacionais não tinham essa posição. Se eu não me engano, a partir da Copa da Rússia, cada agência tem uma posição no Copa de 2002,
Eu tenho goleiro, sou fã da bola e o Ronaldo fazia pra sempre. Do meio do campo. Comemorando. Se você fosse escolher, Na talvez... lateral não faria isso. Pois é, e talvez não fosse talvez a sua primeira opção de posição no campo, se tivesse o campo inteiro para Não, você mas podia escolher. escolher. Né? Nessa podia escolher. É uma posição boa. Ale, e me diz uma coisa, que é inevitável essa pergunta ali. É possível hoje, o mundo ficou mais fácil você fazer uma cobertura independente e ir para a Copa. Economicamente, é viável Pois é. ou é assim, puta, eu vou investir porque é como escalar Everest. Economicamente não te dá retorno, mas é o teu tesão. Mas, Essa é a grande questão, assim, né? Quando eu fui para a Rússia, eu fui com uma grana que eu imaginei que ela não fosse voltar, né? Elas pagam metade da viagem foi paga. Eu fui pela experiência, pela Rússia que eu queria conhecer, eu queria cobrir uma Copa até a final com liberdade e claro, isso me trouxe outros trabalhos, né? A consequência de ter ido para a Copa me trouxe outros trabalhos. Network. Mas assim, e era outra moeda, era uma cobertura. Imagina, eu gastei R$20 mil para ficar 40 dias na Rússia. Hoje a Copa dos Estados Unidos, né, o valor é muito maior para cobrir. Mas eu dividi apartamento com o Nogueira, né? Bom, a gente conhece bem. E eu tenho um trabalho paralelo que eu faço já há alguns anos, que é de publicidade, né? Tenho alguns clientes de publicidade, enfim. Algumas campanhas que eu faço que não tem nada a ver com jornalismo, que foi a escola da revista que me levou para esse lugar, né? Eu acho que a gente, como freela, tem que ter uma latitude grande de trabalho para poder se virar. Então, assim, o que eu mais gosto da fotografia são os desafios que cada nicho me traz. E aí eu vou estudar. Então, o futebol, quando eu comecei a fazer, eu fui estudar, assim, eu fui olhar, entrei no site da Get, vi tudo que tinha e entender o fluxo de trabalho eu fazia em casa. Fotografava meu filho e cabeado, e falei, deixa eu ver em quantos minutos eu consigo mandar ele. Tipo, eu comecei a estudar, e enfim, o estúdio foi a mesma coisa, tive estúdio, enfim. E aí, por exemplo, o Nogueira, a gente dividiu apartamento, e aí ele também tinha essa característica já de trabalhar, ele começou fazendo conteúdo para jogadores e tal, e trabalhava mais fechado, né? E quando eu falo que as fotos mais fechadas, individuais de jogadores, vendem mais, porque essas fotos podem ir para campanha de publicidade. Então, por exemplo, a Nike entrou em contato com ele depois da Copa da Rússia e quis um pacote de fotos, que iam fazer uma campanha assim assado, e ele não fazia a menor ideia de quanto cobrar, a gente chegou junto no valor, pagou a viagem dele. É porque a gente vê muito jovem profissional a sonhar, e como hoje, entre aspas, ficou mais fácil, né? Para você. Às vezes você vê que a pessoa tem um sonho que, assim, também economar, eu vou porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou porque eu não sei o quê. Difícil, então é legal assim. ter esse pé no chão de entender. Pode me trazer trabalhos futuros, realizo o meu desejo, mas entender que você não vai voltar. Eu acho que é muito difícil voltar hoje para o mercado editorial, acho que é completamente impossível se você voltar e pagar uma viagem dessa, né? 40 dias. Mas eu acho que a longo prazo ela pode se pagar, né? E ela pode te levar para outros caminhos, né? Você tem um clube de futebol, que é seu cliente, uma divisão de base, o cara fala, pô, o cara fez Copa, e não sei o quê. Para quem trabalha só com futebol, né? Eu trabalho com futebol, mas eu tenho outros trabalhos dentro da fotografia também, né? Eu aprendi a fazer futebol, né? Mas para quem faz só o futebol, né? Que faz foto para jogador, que eu acho que é um outro perfil também de fotógrafo que, né, apareceu nos últimos anos, que eu acho absolutamente legítimo, que é trabalho. Tem alguém lá trabalhando e tem alguém que demanda, né? Eu acho que eu acho que são coisas diferentes. Eu acho bobagem a gente não menosprezar, não sei a palavra dizer. Julgar, né? O fotógrafo está fazendo conteúdo para jogador. Ele está lá, ele tem uma demanda, ele tem um cliente. É fotojornalismo? Não, na minha opinião. É uma foto institucional. É legítimo? É. O cara está lá fazendo o trabalho dele. Eu acho que para um profissional que tem esse perfil, estar numa Copa do Mundo é maravilhoso. Quantos jogadores ele pode pegar porque ele fez isso, né? Eu acho que o caso do Nogueira é um caso bem ilustrativo aqui, de alguém que se consolidou nesse mercado e, claro, as Copas do Mundo, UEFA, etc., alavancaram ele, né, para esse lugar. E que veio do fotojornalismo com um olhar super legal, né?
Então, eu acho que tem vários... Eu hoje vejo 3 tipos de profissionais dentro do campo, no dia a dia, né? A gente que está no dia a dia. Eu acho que tem um fotógrafo que é contratado de algum veículo ou de alguma agência que está sendo pago para estar lá. Tem o fotógrafo independente, que eu acho que é a maioria, que é o cara que tem a agência dele, que ele vai lá e se banca e ele coloca a foto em uma agência maior e ganha sobre o que ele vendeu. E tem o fotógrafo que faz conteúdo para jogador, né? A única a diferença que eu vejo é que esses 2 primeiros profissionais que eu citei estão fazendo fotojornalismo, estão ali para contar a história do jogo, né? E o fotógrafo que está fazendo conteúdo, ele está ali para fazer o conteúdo do próprio jogador, né? Eu acho que se o cliente dele se envolve ali vai ser expulso, dá um soco na cara do juiz, ele não vai mandar essa foto pro cliente, o cliente não vai publicar. Para mim isso é uma baita notícia. Pro algum fotógrafo que está fazendo o jornalismo. Então eu acho que tem trabalho para todo mundo. Eu acho que é mais uma vertente aí que se abriu, né? Enfim. Desculpa ser chato, eu vou te perturbar um monte para não ficar quieto, mas é que justamente eu penso muito nos novos profissionais. Quando você vai pela agência, você tem toda essa estrutura, então eu não vou te perguntar sobre arquivo, porque isso é responsabilidade da agência. Quando você vai independente, como é que você organiza o teu dia a dia? Porque são 40 dias, velho, sabe? De pauleira, né? Como é que você organiza essa história do teu arquivo? Assim, foi bem... Essa experiência da Rússia foi bem interessante por causa disso, assim, como é que eu vou organizar o meu tempo, o meu arquivo, o meu tempo livre, e como eu vou aproveitar ao máximo essa viagem para tentar monetizar isso, né? Porque, claro, é um investimento que você espera que retorne parte e você sabe que parte pode retornar a longo prazo. Enfim, então eu estava ali respirando Copa 40 dias, né? E fazendo um entorno. Então eu entrei em contato antes, por exemplo, com as revistas de viagem, então vendi pautas sobre Moscou, sobre São Petersburgo. Então, em dia que não tinha jogo, eu estava fotografando enfim, tentando ali otimizar meu tempo no trabalho, né? Durante os jogos, né? E eu optei por cobrir os jogos. Eu preferi fazer os jogos com muito mais calma, mandar no intervalo do jogo uma ou outra foto que eu achava que pudesse interessar aqui para a agência local, e no final do jogo eu fazia a edição, né? Eu achava um desperdício fazer o que eu faço hoje no dia a dia, que é durante o jogo de Copa do Mundo eu estar com a cabeça baixa no computador enviando foto, né? Porque não adianta, você tem ali vários profissionais que estão apertando o botão ali e a câmera já vai direto para uma estrutura gigantesca. Então eu trabalhei dessa maneira, organizava meus arquivos como eu organizo sempre, colocando na nuvem as principais fotos, organizando em 3, 4 HDs externos, deixava em lugares diferentes, enfim. E acho que eu percebi que trabalhando dessa maneira, o volume de foto que você faz é muito menor, né? Você fotografa mais consciente, você fotografa com um objetivo, né? Eu fiz 2 jogos que eu só fiz o Messi. Esse jogo eu só vou fazer o Messi. E tem fotos muito interessantes do Messi que publicam, enfim, detalhes, né? Aí eu coloquei algumas fotos aqui para a gente passar de alguma assim, dessa leitura de detalhes de jogo que não sempre o gol ou, enfim, a comemoração que vai ser mais importante, né? O canal é legal. Passar aqui. Bom, essa foto né, do jogo da Bélgica ali no campo, eu acho que conta bem a história do que foi a defesa. Tempo que o Neymar ficava em pé ainda. Eu ia acabar essa apresentação com ele caído, assim, mas esse é o clássico. Essa é de 2014, né? Soares. Essa foto tá cortada? Essa foto tá cortada. Seria mais interessante mostrar. Ela tá cortada. Ela tá cortada, é uma foto vertical, ela é foto horizontal, não, né? Mas assim, vertical, um pouquinho mais de trave, né? Seria interessante. Pois é, Paulo, achei que ia ficar mais sujo. Legal, né? Para você ser editor lá.
Você tem muita experiência. Se ele achasse que era melhor, mais aberto, ele teria aberto. Mas ele não faz para quem acha, ele faz para quem não acha. Sim, não, essa foto ela foi enviada aberta. Então, Essa foto ela foi enviada aberta, porque depois quem dá o corte é o editor. sei, faz Esse é o meu corte. Esse também é o meu corte. Isso é bem super pessoal ali. Mas nenhuma foto foi enviada assim, né? Tipo, essa também é uma foto um pouco mais aberta, mas eu acho que é um recorte de uma leitura de jogo que você sabe quem que é o jogador, o que está passando ali. Aqui é a possibilidade que eu não tinha trabalhando para agência, como eu não estava ali no escanteio. Na Rússia eu usei muito a câmera remota e foi legal, assim, porque para a agência local aqui, para a Gazeta, enfim, é uma foto que publica bem, assim. Uma foto do meio de campo, mais aberta, enfim, contando um pouco a história da partida. Essa aqui é do Messi, também uma outra foto, uma outra lateral, meio de campo, que mostra o banco de reserva atrás ali, meio esperando ele. Quando ele saiu desse lance, ele fez o gol, ele deu passe pro gol, né? Mas isso é no meio do campo. Bom, essa foto parece um boneco de Olinda, né? Ali em cima Aí algumas fotos de recorte, assim, eu faço muito em algumas partidas, alguns jogadores mais icônicos, algumas fotos bem fechadas que você consegue identificar o cara, né, o Vidal, esse corte aí. E essa é uma foto, por exemplo, que vende muito, assim, é uma foto que é atemporal, né, aquela mais plástica ali. Essas coisas as fotos que eu estava comentando sobre reações. Foi quando a Croácia foi classificada para a final da Copa do Mundo da Rússia, né? O Modric, o Rooney aqui, essa foto acho que foi aqui em São Paulo, que o primeiro pênalti do Messi na Copa de 2018, que ele perdeu o pênalti contra a Suíça. A reação do nosso amigo menino Neymar, que acho que foi no jogo contra o México, se eu não me engano. Aqui uma coisa um pouco inusitada, que é a comemoração, mas no meio do campo, né? Essa também eu estava no meio do campo e foi um lugar improvável que o pessoal do time da Inglaterra correu. O que eu acho, assim, o interessante da Copa, num jogo muito cheio, de você não poder escolher o seu lugar, e eu gosto disso, na verdade, de você tentar fazer o melhor ali que você, de um ponto de vista que você não faria no dia a dia, né? Assim, então, eu acho que isso pode agregar. Essa foto clássica, mas assim, essa foto eu tenho e 20 outros fotógrafos têm essa foto, então eu não acho que uma foto de comemoração é a mais relevante. Essa é uma foto que vende muito mais, uma foto que publica muito mais, inclusive, eventualmente por uma publicidade, enfim, do que uma comemoração de gol, né? Essa é uma outra reação desse jogador que chama Vida, o nome dele é Vida, quando foram classificados para a final também, o Depou com Messi, que é um retrato do Messi, enfim, na Copa. Clint Eastwood, né? Parece um artista de cinema, né? Ele tá meio galanzão aí, né? Enfim, mais uma foto de câmera remota de reação. Essa foto foi muito publicada, assim, essa foto é curiosa. Essa foto é da Copa América, eu pus aqui mais para mostrar o recorte. Foi uma partida que bateram muito no Messi, acho que foi em Porto Alegre. A Argentina ganhou o jogo. E é curioso porque eu tinha mandado essa foto para vocês. Essa foto praticamente não tem crop, ela é bem fechada. O Messi estava caminhando na minha frente para bater o escanteio e eu olhei a chuteira dele e fiz a foto. E eu mandei para a Get, mandei para o sistema. E eu vi que eles não tinham subido, não publicaram. Aí eu mandei mensagem, falei, cara, essa foto é boa. Se puder publicar, eu acho que é importante. Ela é relevante na história do jogo, porque
justamente a notícia desse jogo é o quanto bateram nele. Ele saiu com um tornozelo desse tamanho. No dia seguinte, ele estava com o tornozelo inchado e só se falava disso. E na Espanha, foi capa de alguns jornais, na Argentina publicou demais. E depois o meu editor falou, pô, mandou bem de ter insistido. Então, é importante também a gente não impor, mas colocar, né, o porquê daquilo, porque a gente está dentro do campo, então você está vendo o que está acontecendo. E que possivelmente ia ser essa leitura, né? Porque caçaram uma informação tão... É muito sutil isso, né? Na chuteira, né? Para ver isso dentro de um campo, né? Com tanto de informação, você imagina que você tem 50 mil pessoas em volta de você, 20 fotógrafos do seu lado e do outro. Então, assim, eu tento sempre, quando eu estou fotografando futebol, eu coloco um fone de ouvido, e não é para ouvir música, na verdade é redução de ruído ali. Eu tento ficar pouco barulho e, como a gente trabalha muito fechado, parece que você entra ali num universo. Ao mesmo tempo é muito perigoso você ficar muito fechado e isolado, assim, entre aspas, porque tem muita coisa acontecendo ali no entorno. Mas é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Então tem essa sutileza. Acho que é importante a gente ter escolhas, né? Você falou uma coisa daquela foto anterior ali do Neymar, que você fala, tem dezenas dessa foto. Eu já consegui montar em jornal uma sequência de cobrança de falta de uma Copa do Mundo com 9 fotos, de 9 fotógrafos, que você olha e você acha que é o motor drive. Olha que legal. Porque tá um colado no outro, a diferença é tão pequena, né? E eu acho que a gente tem esse olhar mais amplo, tem um divisor de águas muito grande também, que foi a história da cabeçada do Zidane, né? Sim. Porque assim, qualquer editor de bom senso colocaria alguém no Zidane. Né? Exato. O Zidane ia se aposentar. Claro. Né? Aqui era um jogo mata-mata, existe a possibilidade da França perder. Então você tinha que ter. Na época eu fechava o jornal, eu fechei com reprodução de TV. Jura? E aí não tinha foto. E na época aquela foto clássica não é da tribuna? Então, aquilo é TV. Aquilo é TV. Ninguém fez. Aquilo foi um divisor de águas. Eu conversei com muitos editores de agente, depois ele falou, aquilo foi um divisor de águas pra gente, de olhar diferente pro futebol. Né? Porque, cara, é claro, ali poderia ser o último jogo do Messi, e como não tem? E você tinha, né? Aí eu fui fazer um levantamento, você tinha naquele jogo, você tinha 217 fotógrafos. Exatamente. Você não tinha um filho da puta colado no principal jogador da França, que ia parar de jogar. Exatamente. Né? Então muitos editores falaram, aquilo foi um divisor de água na forma de pensar e ver, assim, quando eu te perguntei da voz que você tem, é tipo assim, você tá ali e fala, escuta, quem tá no Messi? Quem tá no Zé? Quem tá no... Será que não é legal ter alguém ali? Eu tive, na Copa de 2014, que eu estava fazendo pra Get, eu tive 2 jogos que a minha missão era só o Messi. E foi depois desse evento do Zidane já, né? Eu acho que realmente a partir disso, porque essa certamente seria a foto mais vendida da Copa, ou uma foto premiada no World Cup. É de você entender que o gol... Isso. Vai ter 30. Tem 30. E vai resolver. Vai de lado. Mas... E é efêmera. No dia seguinte acabou. Esse é o ponto. No dia seguinte acabou. É uma final de campeonato. Você faz 90 minutos, cara, e você vai publicar o depois. Exato. Né? O título. O troféu, o clássico. E aí você vê o fotógrafo inexperiente, ele tá mandando, sabe? Isso, tá a foto do primeiro gol. Exato. A partida tá 3-1, ele tá mandando o primeiro gol. Exatamente. Não perde esse tempo, né? Isso. Enxerga que história que você tem para contar. Isso é perfeito. Esse eu acho um bom exemplo, né? Ilustra um pouco o que você está falando ali. E a importância da insistência. Porque é você que está lá. Exato. Você sentiu, você viu a cara dele, você viu o banco reclamar, você viu não sei o quê, de entender. Eu tomei a liberdade de colocar algumas fotos da Copa América, aqui que teve a Copa América de 2019 e 2021, né? Que eu fiz para a Get. E ali as equipes eram muito reduzidas, os times eram reduzidos no campo, e ali eu tinha voz, enfim, eu tinha uma autonomia muito maior, né? E eu fiz quase todos os jogos da Argentina até a final. Então você tá vendo ali, você tá vendo que tá diferente, que tá... E aí você deixa a bola e fica no cara, né? Então
eu acho que essa Copa, que tem muitos jogadores, que é a primeira Copa, e tem alguns jogadores que vai ser a última, né? Cristiano Ronaldo, o Messi, por exemplo, Ou pode ser a nosso primeira amigo Neymar. um jornal português, uma agência portuguesa, assim, são 2 colados no Cristiano. Claro, É. tudo que ele fizer vai ser importante. Vai ser história. Vai ser história. Ganhando, perdendo, história. Exatamente. Schneider, já teve alguma vez que dessas vezes que você falou que o jogo você fazia o Messi, por exemplo, por tudo isso que acontece no entorno, já teve alguma mudança de plano na hora? Você fala, pô, tá acontecendo tal coisa, vou tirar o foco, vou fazer outra coisa ou não? Sim, só se viessem como... Porque a gente tem essa tendência, né? É curioso isso. Eu acho que quem faz conteúdo para jogador talvez deva sofrer um pouco assim. Porque você tá vendo o jogo rolando ali, bola na área, gol, e você tá no Messi, sei lá. Por exemplo, quero o Messi, então tá tudo bem. Tá tudo bom, exatamente. Porque é ele que faz tudo, inclusive, né? Mas assim, eu ficava na minha missão, né? É difícil se concentrar ou você fica com o radar? Eu aprendi a me concentrar. Assim, quando eu acho que um grande exercício que o fotógrafo tem que fazer, né, em várias coberturas, seja de esporte ou não, é tentar ter um distanciamento do que você está fazendo, né? Se você acha que você faz parte daquilo, você não está vendo aquilo, você não está vendo esse evento como um todo, né? Eu acho que esse olhar de fora a gente não pode perder jamais, assim, né? Claro que a gente se conecta, a gente sente, né? Vibra ou sofre, mas se a gente fizer parte daquilo ali, eu acho que a gente perde o nosso papel ali, né? Sobretudo o fotojornalismo, né? E a partida tem tudo para, né, ainda mais, sei lá, uma final de Copa do Mundo tem tudo para tirar você, para se emocionar, né? O Paulinho fez a final, né, do Brasil no Japão. Você podia entrar lá e torcer com os caras, mas você tem que ficar ali, né, inerte ali, tipo, você está fazendo um trabalho. Se você torce, você não faz, exatamente. Não existe isso, né? Na final, o Brasil saiu para fora das 4 linhas. O Ronaldinho Gaúcho, porque naquele tempo não tinha assessor do assessor. Tu conhecia os caras e falava com os caras. Ele veio com a taça para me pegar. Eu digo, não. E eu recuando para trás. Não. Claro. Preciso da taça. Eu quero a foto, eu não quero a taça. Entendeu? Já se eu vejo outros aqui, os caras se abraçariam no cara e deixariam a taça ali agarrado. Eu acho que não é esse o objetivo. Só voltando um pouco, tem um colega também, que é o Nelson, né, que com puta experiência do caramba também, Muita. que ele faz uma dinâmica no jogo que, assim, ele cobre o jogo com rádio no ouvido, irmão. Isso é coisa antiga, viu? Eu fiz muito tempo. Eu fiz muito tempo. Uma vez que a gente tava As puta velha sempre O faz. Tião faz também. Uma vez que a gente tava fazendo o jogo, aí, tipo, Eu fazia isso. treta lá, confusão do caramba, e, tipo, a gente meio que fotografando, mas sem entender o que tava acontecendo. Aí, tipo, o Nelson falou, não, parece que foi xenofobia, tá ligado? Então, tipo assim, aí você já também já se liga que o bagulho vai reverberar, vai publicar. Então, acho que é uma... Mas aí é foda, velho. junto dessa aí fora do campo, já no tempo do diário, a gente com o radinho aqui, né? Aí eu escutando o rádio, né? O Fiore Gilhote falando. O jogo rolando. Olha, tá acontecendo uma confusão atrás do gol do São Paulo. Mas já o espertíssimo Valmir Jorge vai nos informar. Aí eu viro a câmera para lá, tá o Valmir Jorge brigando com um assistente dele. Eu tenho toda essa foto, toda a sequência. Aí o cara da rádio, não o repórter, mas o auxiliar, até hoje ele não fala comigo porque eu fudi ele. Porque a foto saiu. Eu digo assim, olha, não briga no meio de 90 mil pessoas que eu não faço a foto, ponto. Claro, Mas exato. foi coisa extra-campo, porque eu virei a máquina e fiz. Eu quando comecei, assim, eu comecei a usar o radinho, eu achava bom. Aí começou a ter uns delays. Agora E tem que ter um lugar e aí começou a me incomodar. Aí eu fico nessa redução de ruído e eu tenho uma tela aberta do lance a lance ali do UOL, GE e tal, e aí eu fico acompanhando e vou entendendo o que está acontecendo ali. Mas eu achei essa fórmula para mim, assim, funciona bem. Só voltando essa parada do rádio, que nem quando o cara morreu no jogo do São Paulo. Do São Paulo. No jogo do São Paulo. Tipo, eu tinha enviado a foto do cara caindo. Quando falaram que o cara morreu, eu voltei e falei, eu vou enviar tudo. Todos. É legal essa conexão, mas eu dei um impacto. Você mandou ele morto e foi mandar ele vivo. Realmente. Tem muita coisa, né?
Esse bom, o jogo da semifinal, né? Por exemplo, eu coloquei essa foto, uma foto boba, né? Que foi na Copa América, que o Felipe Luiz saiu, foi substituído e veio andando na lateral, na minha frente, e ele acenou, depois aplaudiu e tudo mais. Foi o último jogo dele, né? Assim, pela seleção. Uhum. Essa foto publica até hoje, mas muito, assim. É uma foto totalmente besta, mas é uma foto que eu falei, cara, vou mandar, né? E assim, publica demais. É que você falou uma coisa que assim, a gente tem essa quase prepotência de falar uma foto besta, porque não é aquilo que deu trabalho, aquilo que eu desfoquei, isso aqui. Mas é isso, o consumidor, né, ele está às vezes muito mais no simples, no básico, no óbvio, né, do que naquela, sabe, a linha está traçando um movimento. Tá, isso é a vaidade do fotógrafo. É a vaidade do fotógrafo. A gente sabe como é que funciona, assim, de fazer uma baita foto esteticamente num momento X que só eu tenho. E daí você vai aprendendo com os anos de profissão que isso é uma bobagem, isso é de uma volatilidade gigantesca, assim. Se você deixar essa vaidade te pegar, você vai se atropelar, né? Assim, eu acho que é exatamente isso. E eu vejo as fotos que são mais publicadas do dia a dia, todas, assim, quase todas, são desse tipo de foto. Porque, assim, você falou, a gente fala, é uma foto besta, mas é uma foto perfeita. Né? Ela tem o foco cravado, um desfoque tem expressão dele, tem né? expressão, Sabia que era o último. Tem um buquê de desfoque bacana, tal. Ou seja, não é uma foto, né? É uma puta foto. Só não é aquela puta foto que, um lance, quebrou a perna, voou. Claro. Para ele, né, deve ser uma baita foto, inclusive, né? Assim, que eu acho que o mais importante é isso, né, da fotografia, o assunto ser mais importante. Está fora de resolução aqui, a clássica de Copa. E aí eu coloquei duas fotos das duas finais de Copa América, bem distantes, quando o Brasil ganhou, né? Essa foi a de 2019, e aí Maracanã, a taça até a galera, e aí a última da Copa América, o que é o oposto, né? O Maracanã vazio e os argentinos com a mesma taça. Uhum. Acho que essa é a última. Essa é a última. Enfim. Mas assim, eu acho que essa conversa é legal. Acho que mais do que sobre a Copa do Mundo, quem pensa que tem a possibilidade de ir ou não, a gente né, o ano que vem temos Copa do Mundo aqui, né, feminina. E eu acho que vale essa ideia, não sei, pelo menos eu acho, né, da fotografia independente dentro de uma Copa do Mundo, ou que estão com as grandes agências, mas eu percebo ao longo desses anos cobrindo futebol, toda semana, esse caminho de que as fotos mais importantes não são a que a gente gostaria que fosse, né, pela estética, pelo desafio ali do trabalho, enfim. E que é uma coisa assim, aquele básico, mas que é básico, difícil e competente, as agências entregam, né? Claro. Então você tomar chuva, frio, sol para competir com um time foda, é quase suicídio, né? Claro, não vale a pena. Não vale a pena. Acho que não vale a pena. É um suicídio. Né? Você fala, porra, eu posso contar uma história, eu posso complementar isso. Aquilo já está garantido. Exatamente. E agora eu vou, é como você entrar numa cozinha, tá cheio de arroz e feijão ali, você fala, vou fazer mais uma panela de arroz. Você falou tudo, assim, complementar, assim, é exatamente essa palavra, o que eu posso fazer que os outros 250 fotógrafos que estão aqui talvez não façam, né? Assim, talvez alguém vai fazer, talvez não vai fazer. Você comentou isso que eu tinha que fazer o trabalho fora do campo da cidade, por exemplo, com a Rússia, né? Cara, aquilo para uma revista de turismo, né? Cara, deve ser espetacular você adentrar dentro de um museu, e tem informação da Copa ali dentro, né? Antes os jornais mandavam, né? Os fotógrafos que iam fazer a partida e o fotógrafo que ia fazer torcida, fazer o entorno e tudo mais, né? Hoje em dia, imagina, vai um só e olhe lá, né? Assim. Pô, já tá indo tudo isso de novo? Já tá tudo isso. Você tá... Agora, como é que é estilo? Para quem não sabe, ele está fazendo o estilo do Brasil. Dessa série do Pelé, né? Do Pelé agora. É, Netflix.
Que tem a ver com futebol, né? Eu faço alguns trabalhos para a Netflix desde 2018. Aí teve essa série que acabou de lançar. Caralho. Super legal, assisti assim, eu gostei muito, assim, eu achei que Não ficou me conta muito no bom. final, porque eu comecei Você a... fez isso? Você não- No final ele ganha. Spoiler, o final o Brasil é campeão. Não me conta. Se o Saldanha sai também. Você não Pô, pode o falar. Saldanha, não, o Rodrigo Santoro Tá muito tá, bem, né? assim, depois de Você Bicho de Sete que Cabeças, desistiu? é Não, melhor. mas se tu olha Assistiu, aquela né? dominada de bola do Rodrigo Santoro, tu vê que ele fez o Helena com o filme. Sim. Então, bom, todo esse trabalho do futebol e do fotojornalismo, enfim, me levou para o estilo de cinema, né? E dentro de várias produções de ação, enfim, da Netflix eu faço bastante coisa. Teve essa do BR-70, que foi uma delícia fazer, né? Fiquei 20 e poucos dias num campo de futebol, com um elenco maravilhoso. Foi na Lúcia? Oi? Não, foi num campinho de futebol em Carapicuíba, com arquibancada toda azul e todo o estádio que é feito por trás é VFX, assim, mas as jogadas foram feitas de fato, assim, os meninos jogam bola realmente e ficou um trabalho super legal de pós-produção. Claro, tem toda uma pós-produção, evidentemente, mas eu acho que o dia a dia do campo me ajudou demais ali, né? O distanciamento, enfim, o time da bola, enfim. Foi um trabalho bem legal. Não se envolver emocionalmente, né? Não, assim, é difícil me envolver emocionalmente, já aconteceu, mas em coberturas mais, né? Covid, por exemplo, é uma cobertura completamente diferente, assim, é muito diferente. Jogo de futebol, eu aprendi. O negócio de cobrir o jogo de futebol diariamente é que você começa a saber das histórias por trás do futebol, né? E aí, claro, você vai se ficando desiludido, né? E com esse tanto de dinheiro, com esse tanto de coisa que tem, essa indústria que tem de bets, enfim, envolvendo o futebol, assim, eu hoje em dia praticamente não torço mais. Eu vou lá e faço o que tem que ser Quando você vê feito. essa série, né, do BR-70, tem uma coisa divertidíssima, que é quando o Zagallo bota o pessoal para correr na rua e badalar. Exatamente. Quando você pensa hoje, você colocar esse elenco bilionário, cara, para correr na rua. Isso né? porque era o Pelé, né? É. Imagina. Hoje não tem Você se condição. ilude de um jeito, né? Que a gente tava conversando, tipo, sei lá, o São Paulo tava jogando, pô, nós dois somos São Paulinos, né? São Paulo jogando, não sei o que, falava, se toda, velho. Pode fazer o gol dos caras, vinha pra mim, eu não tô nem aí. Vilmar, assistimos essa Copa, né? Que privilégio, hein? Que privilégio. Você lembra, né? Que Copa você assistiu, Paulinho? TV preto e branco. Morava na fronteira, né? Gente, vamos aproveitar o Ale e falar com ele. Tirar o. Agora, o legal é o escritório dele, né? Só fala que eu sou MST, ele é a facilica do... Ó, Joca, os primeiros jogos que eu fiz com 70-200 ali, depois... eu aprendi Aquela a fazer como você monta, trabalho, né? ficou muito legal. Eu tenho uma demanda original. hoje... Eu tenho uma demanda hoje que eu tenho que enviar a foto muito rápido, né? E fisicamente é um trabalho muito duro. Então, assim, durante muitos anos, tive muito problema na lombar, no ombro, para ficar com a câmera, né? Com uma câmera no monopé e virar para... Desesperador, né? Torção, aumento de torção. Muito, assim. Depois de 90 minutos, sim, aí são 2-3 jogos por semana, eu tava arrebentado. É como uma estruturazinha para Eu colocar. desenvolvi um escritório. Tá bem legal, né? Não, muito. Escritório. E mais 500 metros de fio, né? Hoje em dia você vai para o campo de futebol, você tem que ser um pouco TI. Então você leva 50 metros de cabo de rede, depois 50 metros de cabo de extensão. Porque se você tem esse ponto de trabalho, o jogo está resolvido. Metade do jogo está resolvido, né? Porque coisa pior... Não, eu acho que se tiver o cabo de rede funcionando bem, 90% tá Já melhorou demais, né? Era muito ruim. A luz do estádio era péssima. Depois das Copa América... Mas no São Paulo ainda é ruim. Canindé... São Paulo ainda é ruim. São Paulo... Não, mas isso é bom, né? Mas não reclame do Canindé. Canindé é ótimo hoje. Um charco ali, né? Schneider, tem algumas agências, pelo menos já recebi de colegas e tal, que tem tipo meio que um guia de cobertura de futebol, tá ligado? Eu acho legal esse ponto. Eu acho que aqui no Brasil, a gente não consegue traduzir, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que a gente não consegue traduzir esse guia num jogo de futebol aqui. Mas assim, eu já recebi de colegas uns guias muito legais, sabe? Tipo assim, pô, você vai cobrir, você vai fazer alguma coisinha de fora do estádio, você vai fazer alguma coisinha ali.
E eu não sei, fora, eu vejo um fotógrafo conseguir atender isso. Eu não sei porque lá é diferente, cara. Mas aqui eu não consigo atender isso. Você tocou esse ponto bem legal. Você podia ter trazido até para ilustrar assim, o briefing de cobertura. Né? Todo ano a Get coloca um briefing de cobertura de como deve ser feita uma partida de futebol. Então tem lá, desde o entorno do estádio, isso é uma partida grande, né? O entorno do estádio, time chegando, torcida, o aquecimento. Aí quem são os personagens importantes desse jogo, que não podem faltar? Técnica. Todo técnico do Brasil dura 3 meses. Então esse cara vai vender, né? Quando mudar de um time do outro, ele vai publicar. Então, os 2 técnicos, o juiz, eventualmente os auxiliares. Aí tem as prioridades de envio. Então, até 15 minutos de jogo, enviar pelo menos 1 ou 2 lances, se tiver. Né? Às vezes a gente tem 15... Hoje em dia o futebol mudou demais. Então, às vezes tem 15, 20 minutos de jogo que você não tem nenhum lance. Mas nisso, eu já fiz os 2 técnicos, já fiz o juiz e tal, já estou começando a mandar. Então, por exemplo, aí... Claro, a comemoração do gol. Se você não tem o cara que fez o gol, não tem o gol, faz imagens do cara sozinho e depois manda, que vai ser publicado. Então, as últimas fotos a serem mandadas são time pousado, por incrível que pareça, e as fotos individuais de estoque. Né? A gente tem até uma segunda edição no dia seguinte. Então, tudo quente eu mando na hora do jogo. Eu aprendi esse fluxo. Eu me lembro, o primeiro jogo que eu fiz em Santos, para Get, estava uma baita chuva. Eu demorei 1h30 depois do jogo, eu fiquei naquela salinha de imprensa que tinha naquele aquário sozinho, colocando o nome do jogador em inglês, falando, meu Deus do céu, os caras não vão me chamar nunca mais para fazer esse jogo, né? Por causa do fluxo de trabalho. E aí eu fui me adaptando e entendendo esse fluxo. Hoje acabou o jogo, eu fechei o computador, eu já mandei tudo, está tudo publicado, não sobrou nada. Eventualmente tem uma segunda edição do que é isso, banco de imagem, né? Que é jogador carregando bola, expressão e tal, mas eu nem isso faço mais, assim, acabou o jogo eu já mando, né? Mas a prioridade da Get, esse briefing é bem legal, assim, super completo, assim, tem umas 10 páginas, assim. É um tutorial. Então, porque eventualmente eu não posso fazer o jogo, vai alguém, e às vezes vai alguém que vai fazer a primeira vez para Get. Eu acho que o fotógrafo não pode ter ansiedade, porque a ansiedade tá ligado? Se você tiver tudo no esquema ali, você consegue respirar e... Não, futebol... A ansiedade dá se não tiver internet. Isso dá mesmo. Mas Como transmitir? Mas é muito comum você ser levado no jogo de final, por exemplo, no jogo de final no Corinthians, que a torcida tá ali no seu cangote, e todo mundo aquela, né, euforia, e faz o time pousado e sai um pro lado, não sei o quê. É muito comum você quase entrar nessa pilha, assim. Por isso que acho que com o tempo eu desenvolvi essa coisa de ficar mais no silêncio e fazer o meu jogo. A minha demanda, a minha encomenda. Né? Cada fotógrafo que está ali tem uma encomenda, né? Tem uma demanda comercial ali. Então, muita concentração, assim. Eu praticamente não converso, fico ali fazendo meu trabalho, mas sempre estou muito atento ao que está acontecendo fora do lance, sempre. Assim, acho que eu desenvolvi isso. Mas quando eu entro nesse fluxo de trabalho, de ter que mandar foto, legendar e tal, assim, realmente é muito foco, né? E aí, quando tem chuva, atrapalha demais. Eu desenvolvi lá no meu escritório uma capa de chuva que eu coloco, então eu consigo trabalhar com o laptop mesmo embaixo de chuva, com a câmera. Tirando jeito, você mais se for, cara. Sim, porque, por exemplo, o que o Isaac tem pela F, as outras agências têm, em qualquer jogo que ele faz, eu só tenho na final, que é o editor remoto, né? Que é poder cabear a câmera, e configurar o FTP dentro da câmera e só dar um send e alguém vai fazer esse trabalho para mim. Esse é o melhor. Quando acontece isso para mim, eu tô no céu. Paraíso. Hoje eu vou com 2 câmeras e assim, vou fazer o jogo. Só que... Pois é, então assim, os meus concorrentes, vamos dizer, que são as agências internacionais nesse jogo, todos eles estão com editor remoto. E eu, como disse o Isaac, eu tô sozinho ali fazendo tudo. Você não tem que editar não, né, gente? Não, é só ter foto, né? Minha foto tá gravando minha de nota. Tá gravado e vai pro YouTube, né? Não, tipo assim, não, mas assim, o Schneider, ele entrega a foto como a foto tem que sair, né?
Isso, tem que entregar minha foto publicado. tá inteira lá e eu tô completamente... Não, eu... É só fazer direito. É só fazer direito. Isso, você sabe. Pois é, eu não... A foto vai ter sem tratamento. Isso, eu adoraria que as minhas partidas fossem assim, mas eu só tenho isso de semifinal pra frente. Ou um evento Copa América, ok, todos os jogos são assim, mas o dia a dia sou eu sozinho e tem que ter o padrão de rapidez e de qualidade deles, né? Porque a Get tem um programa interno que chama Focus, que é um programa de edição e legenda. Então você coloca e você consegue ver as fotos que foram enviadas e se elas foram rejeitadas ou não, por que foram rejeitadas. Então, às vezes é um problema de foco, ou às vezes é repetição, ou às vezes não é relevante. Então você manda e tem um editor remoto que vai publicar ou não a sua foto. Geralmente publica quase tudo e a gente fica no Slack conversando ali o que precisa, o que não precisa. Mas assim, se erra nome de jogador, não é o cara que vai corrigir. Vai voltar para mim e falar, precisa corrigir o nome. Então assim, porra, falei, pô, você tá aí no ar-condicionado, cara, só você, né? Não, aí vou lá no meio do jogo, tem que refazer a legenda. Mas é que isso tem uma questão quase que legal, né? Assim, da responsabilidade. De cada um. Se ele mexer, ele passa a ser o responsável pela tua imagem. Né? Aí ele que vai responder, porque ele percebeu o nome errado. Mas se você falar uma besteira na legenda, é você que é o responsável. Exatamente. Muitas vezes o que acontece, ele fala assim, ó, aqui tá errado, tá? Vou corrigir essa. E você manda o resto. Porque ele tem que me sinalizar. Porque pode ser que eu mande outras fotos com esse mesmo erro, né? Então, faz parte. Ali eu já conheço todos os editores, então a gente vai conversando e tal. Mas assim, foi um grande desafio. Esse fluxo de trabalho no começo era o mais desafiador, assim. Porque fotografar, a gente vai aprender, a gente sabe, vai fazendo. Agora, o fluxo de trabalho, para uma agência dessa, é 80% do trabalho, né? Então, quando não tinha 5G, quando não tinha internet, energia, então você ficava apavorado de a bateria do laptop vai acabar, a foto não sobe. Né? O jogo no Rio, em São Januário, eu fui lá na capela mandar foto. Assim. Fui lá fora, subiu a foto, voltou. No Pacaembu, teve que sair do estádio, várias vezes acontecia isso. Eu acho que melhorou bem isso, mas assim, o grande desafio pra gente hoje é ter essa estrutura mínima no campo, porque todo mundo tá ali com laptop, né? Todo mundo nesse modo, eu Morumbi, por enquanto, eu acho que é o melhor para trabalhar. O Palmeiras é muito bom. O Corinthians também, enfim, todos estão bons. Assim. Todos têm um problema, acho que todos os estádios têm um problema e uma vantagem, né? Mas Assim. o problema do Corinthians é aquele carro que tem que fazer gambiarra. É o carro, Por outro lado, é a melhor luz que tem, né? Melhor, sim, a melhor luz. Nada é completo. Sim, é maravilhosa. Assim. Mas, Schneider, deixa eu fazer uma provocação agora, eu praticamente já sei, mas eu tô pensando sempre muito em gente nova, né? Que eu acho que é um negócio assim. Como é que a tua agência, enxerga o drone no futebol? Eu te falo isso porque assim, a gente tem louco pra tudo, cara. Tem uma rapaziada nova indo pra estádio, subindo drones, desesperado e fazendo... né? Durante o jogo. Durante o jogo, sobe antes. Eu acho só legal, assim, como é que... o que a tua agência fala de drone? Assim, a gente não pode subir. Assim, não pode, inclusive eles nem sobem a foto. Assim, para eu pedir para subir foto num jogo, provavelmente eles podem deixar antes do jogo. Eu já vi fotos que a agência subiu de fotógrafos fazendo para a Get de fora do estádio, mas a política da Get é ter autorização de voo, ser tudo regulamentado, porque se cai um drone, isso é uma responsabilidade da agência. Então, o freela que sobe o drone faz, assim, própria conta e risco. Assim, tenho certeza que a Get vai responsabilizar o fotógrafo. Eu sei porque a gente tinha tentado subir drone a gente subiu, na verdade, durante a pandemia no jogo, e eu subi o drone. E eles tentam dedicar a foto. Então ficou fora. Durante a primeira era a cidade vazia, aí tudo bem, isso aí estava certo, mas as autorizações saíram um pouco mais fáceis, né? Eu sei como está hoje em dia, assim, eu parei de voar em São Paulo já há muitos anos, porque tá difícil, né? Felizmente está cada vez mais difícil a autorização. 4 dias. Que é bom, né? Que é ótimo. Eu também acho bom. Na verdade, eu acho que, assim, eu acho um absurdo o ponto dele levantar drone.
em São Paulo. Não é Nenhuma legal capital do também. mundo você Ah. sobe drone, cara. A não ser pro cinema, pro documentário, pra aquela coisa, né? Essa putaria que tem aqui, você tem manifestação. Domingo a gente tem a parada gay. Você vai ver 10 drones no ar. É, sabe? tem agora a nova legislação também, né? Inclusive vai ser teu, Antônio. Oi? Vai ser cumprido. Inclusive vai ser teu. Inclusive vai ser bom. Não, É legislação agora que tá. Não, mas eu digo, é uma coisa, mas tem que é ter, né? preocupante. Se ninguém subir, tem que ter. eu subo, por quê? Porque eu sou um freela, tenho boleto, cara, eu não subo, e eu já ouvi isso de contratante, assim, de eu falar assim, olha, não tá dando para subir drone hoje. Ah, mas eu já vi imagem de drone de outro veículo. Eu falei, bom, mas... Aí quando você fala pro cliente assim, você sabia que pela legislação você é corresponsável? Aí ele fala, não, então não sobe. Porque claro, né? no princípio ele quer que você se foda, cara. Isso que é tudo Depois, seu. Equipamento ilegal, né? é legal, Principalmente. O dia que não puder... Tudo, né? Não, Até mas o problema é que ninguém voa com autorização. Não, antes também precisava. Não, mas o pequeno não. Mas sempre precisou. Mas até... Essa nova voltou agora. Mas o 250 você não vai a Sabe 120 bem metros de disso, altura. né? Sabe? Esses vagabundos você não vai a 120 metros de É, altura. mas atrapalhava os outros que É. estavam apoiando. Não, mas é loucura. Não, mas é loucura. A chance de você se fuder e perder é gigante. Mas eu acho que tem que ser cada vez mais rígido ao ponto de dizer não pode subir. Sabe? Porque é de uma irresponsabilidade, cara. Uma porra dessa de 300 gramas caindo de 100 metros de altura em cima claro, um baita acidente. da parada gay, cara. E a visão do tribuna é um pouco drone, né? Exato. Birdsville, né? Birdsville, Agora tem os caras pendurados também, né? O pendurado tem. Opa, né? Não, e tem as câmeras. Na Copa vai ter tem as câmeras robóticas, né? No teto dos estádios ali. Além das remotas atrás, tem as robóticas que às vezes o que coloca embaixo. Mas não vai ser mais Spike pra mim, né? Futebol. Você vai daquela os cabos e vai desce pro campo aqui. Tem no jogo, tem, mas isso é da transmissão oficial, né? Tem, super, com 4 cabos, né? Tem e desce bem. Se for, por exemplo, também. Já aconteceu isso. Aconteceu isso. Não, mas a gente tem mais absurdos. A gente tem a Globo, detentora de transmissão, colocando drone em cima de campo. Cara. Não, é curioso, porque de uns 2 anos pra cá, todos os campeonatos agora tem drone voando no campo. No campo. Não tinha. E é da Globo. Nos Estados Unidos isso é totalmente proibido. É da Globo. São os drones pequenininhos. Você tem ali. jogador ali de milhões de Claro. euros, cara. Você Até coloca é uma baita um risco. responsabilidade. Até, por exemplo, O Corinthians bota um uma cara bola pra fazer voando. FPV em cima da Isso. torcida, Até tu cara. pedir Eu pra tenho ANAC visto autorização para sobrevoar o estádio, e eles vão te der e tu dizer, não, mas a Globo tem. Aí eles vão ter que entrar na mesma regra. Mas a Globo Porque solta o dinheiro ali. Sim, né? mas não se trata de ter direitos ou não, né? É regra de segurança. Sim. Que ultrapassa. Eu acho Mas durante ela a é partida. detentora de transmissão, ela Eu faz, sei, ela mas deita e respeita a bola. ANAC igual. Não adianta. Isso é questão de segurança. Vai brigar com a Globo, então. Antes era o Globocop, pois é. né? Mas, Mário, a gente tava falando você tava falando aí de câmera, câmera robótica e tal, mas acho que é só a Yeti que faz, ou não? A galera pendura, a galera cabeada aí em cima dos estádios, assim. Eu acho que tem. A GET faz com certeza. A GET é a agência oficial da FIFA. Ela tem umas. que tá aí beirando os coisas de trabalhar não vai ter. Não, só, eu acho. Eu não sei, da Reuters, por exemplo, a F, a parte do pool, eu não sei. Eu sei que. O drone era dirigível. Exato. Carnaval. Depois o helicóptero, né? Mas eu não sei, Isaac, assim, das outras agências. Eu sei que a GET tem ali, eles colocam bastante. E é super interessante essa imagem também, né? Acho que compõe super ali a história do jogo, né? Resumindo, foto boa vende. Exclusiva, melhor ainda. Mesmo com 200 caras em campo. Sim, Já que não tem a Vende. traduzida, isso. vende. Mas, Ale, eu quero mais uma vez agradecer a tua Imagina, participação. eu que agradeço demais. Às vezes a gente fala assim, passa tão rápido, você fala, nossa, foi tão pouco, mas é tão útil isso, é tão gratificante para nós e para quem nos assiste, para a galera mais velha que relembra, contribui, para a galera nova que entende um mundo novo, sabe? E você é muito generoso, né? De passar conhecimento mesmo, assim, não de ser
Não, nunca o fui assim. mestre ali, né? Jamais seria isso. Então isso é muito legal, assim, porque também é válido quando a pessoa só coloca as coisas bacanas, mas é muito importante essa generosidade do dia a dia, do falado, de contar a dificuldade, de falar como aprendeu, de bater na tecla do estudo, do treino, né? Porque uma das coisas muito importantes para o fotógrafo é o treino, né? E muitos hoje não, sempre, se esquece disso, acha que... né? Foi que ele falou do fluxo, né? Ele foi uma constância, o treino, né? Não, foi assim, Ao invés de ficar 1h30 agora, o juiz apitou a final, fez uma fotinha mais, fechou o computador. Isso, mas foram 12 anos para chegar aqui, né? E assim, 12 anos trocando constantemente de equipamento, atualizando, estudando, tentando melhorar o fluxo. E eu vejo um jogo, né, principalmente da CBF, que tem muito fotógrafo, sempre tem alguém que está começando, né? Agora, né? Agora tem Calma, celular. Calma. Tem muita gente começando, né? Assim, e assim como eu também comecei, quem me conhece já me cruzou em campo de futebol, já sentou do meu lado. Eu tô ali, eu compartilho o meu roteador com a pessoa, eu dou dica, pergunto, as pessoas perguntam, a gente conversa, enfim. Eu acho que essa troca. esse cuidado, né? Assim, a gente, tanto quem tem mais experiência ou menos experiência, tá todo mundo ali trabalhando, né? E todo mundo ali querendo aprender, enfim. Cada um tem sua visão, né? Assim, eu procuro. Quem me conhece, eu vou ser gentil com todo mundo. E com todo mundo que está começando, quem está super experiente, tá todo mundo junto, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu estou na minha caminhada já nesse ofício, né? Com tantos altos e baixos que a gente passa na profissão ali, eu acho que tem uma coisa que, para mim, é a primícia, que eu ouvi uma frase outro dia, né? Que eu acho que faz sentido, que a ética fica, né? O talento, a ética supera o talento, né? O talento, ele te abre portas, ele te dá oportunidades, e acho que, né? Quando alguém abriu uma porta para você, você foi editor, quantos portfólios você não viu ali, né? Então tem a generosidade de alguém abrir a porta por causa do seu talento. Mas se você não tiver ética, você não fica 30 anos, 40 anos na minha profissão, né? O talento ele fica menor. Se você tem talento, ele vai caminhar com você ao longo da vida. Sim. Mas eu acho que nunca esquecer da ética, né? Quando eu digo a ética, é a ética com o seu colega, a ética com o evento, com as regras do evento que você está cobrindo, com a profissão, o seu comprometimento, né? Eu acho que hoje, nessa era de Virgínia, o fotógrafo, às vezes, quer aparecer, ou quer ter uma relevância maior que a própria imagem, né, que ele está gerando. Eu acho que quando o fotógrafo vira muito o assunto e não a sua fotografia, eu acho um pouco perigoso esse lugar. E a ânsia de ter a imagem e eu não se permitir ao pseudo-fracasso de não ter. Nem sempre você vai ter a imagem. Quase sempre você não vai ter a imagem, eu acho. A gente vive mais de perdas do que de vitórias. Claro, assim, exatamente. E é um pouco sobre isso que a gente estava falando aqui, né? As melhores imagens, as mais publicadas, não são as que você vai achar melhor, que você vai ter mais like, ou que você vai estar no seu portfólio, ou que vão te parabenizar, ou que você vai ganhar um prêmio, que, né? Uma bobagem, isso, enfim. Eu acho que tem, né? Hoje em dia, está muito... É muito perigoso isso, né, essa exposição, assim. E eu acho que quando o fotógrafo quer se sobrepor à sua fotografia, eu acho complicado. E acho que a sua fotografia também não pode se sobrepor ao assunto que ela está retratando, né? É o comprometimento. Lembrar o porquê que você está ali, né? Aquele assunto, né? O assunto, seja numa cobertura difícil, né? Como Covid, enchente e tal. Né? Você tem um respeito, um comprometimento com quem você está fotografando, com as pessoas, né? Eu acho que esse é o principal da fotografia, né? Não é a estética da sua imagem e menos ainda você, né? Eu acho que os grandes fotógrafos são reconhecidos por isso, por serem
invisíveis de tentarem ser, né? E aí eles têm um reconhecimento dos seus pares, enfim, mas essa não é a premissa do trabalho, né? Então, eu acho que hoje em dia fica muito confuso isso, né? Então, eu acho que não esquecer, não perder o foco, não deixar o trocadilho de lado. Eu acho que eu quero aproveitar esse momento final aqui para a gente falar uma coisa. A gente sentou aqui, obviamente, a gente está aqui em pleno século XXI e a gente está falando de câmeras, de cabeamento, de transmissão, de não sei o quê. E você começou essa fala falando com um contato. Eu acho que é sempre muito legal a gente lembrar alguns caminhos. Eu aproveito que eu estou com amigo aqui, o Ormus Alves, eu acho que para toda essa galera nova que hoje fotografa, cabeia e briga e não sei o que lá, né, é lembrar que assim, o precursor da digitalização do fotojornalismo no Brasil foi o Ormus. Graças ao trabalho do Ormus Alves, que teve o apoio do jornal, do editor, na época João Bittar, às vezes não foi tanto apoio como precisava, mas foi. Graças a isso, na Copa da França, a gente está falando em Copa, em 98, a Folha de São Paulo foi o primeiro jornal latino-americano a cobrir uma Copa 100% digital. Eu acho que é importante esse espaço que nós temos aqui na FOC, é justamente para trocar, relembrar e reafirmar, né, talentos do nosso mundo. E o Ormus é uma referência no fotojornalismo, né, mas além disso, ele foi o precursor, né, da digitalização do fotojornalismo no Brasil. E não só do processo de digitalização. É um cara que viajou grande parte da vida dele profissional para pesquisar arquivo. Da hora que eu te perguntei de arquivo, porque é uma coisa que até hoje a gente não sabe como arquivar material digital. Sabe? A gente tinha essa coisa analógica que aprendeu que desumidificou, secou, tá? E aquilo passou por 100 anos, sabe? Arquivo digital, cara, ele vai mudando, ele aumenta de tamanho, a gente passa a fotografar mais. Então eu faço aqui, como fotojornalista, como um agradecimento a tudo isso que você plantou, desbravou, porque você pega o Isaac, o garoto jovem que está hoje clicando digitalmente, feito louco, sabe? Aproveita e dá um tapa nas costas do Ormus e fala obrigado, cara. Ele ajudou esse processo. Hoje estaríamos aqui de qualquer jeito, mas não teríamos sido pioneiros como fomos e talvez não tivéssemos andado com tanta competência, porque nós tivemos profissionais brasileiros, sabe, a lutar para entender o futuro. E para essa galera mais nova, vale pensar isso. Você falou uma palavra muito mágica que eu vejo acontecer muito pouco dentro do universo da fotografia: estudo. Existe uma pretensão muito grande na nossa categoria de que eu sou bom, sabe? É bom porra nenhuma. Você pode ser talentoso, mas para desenvolver o seu talento... Eu acho que assim, você já volta naquela escala do 16 e sempre pesquisar o que... E eu acho que este exemplo que nós estamos a dar aqui, que é da troca, da conversa, sabe, do reconhecimento de profissionais, né, eu acho que ajuda, né, que a gente pode ajudar a pavimentar uma estrada para esses novos profissionais, que tem gente muito boa. O fotojornalismo brasileiro vem brilhando. Eu falo, há 14 anos consecutivos a gente tem fotógrafo brasileiro no WordPress. É uma consequência, mas para um país onde acabou com a profissão, né, como mercado de trabalho, nós somos resistência. Né? E pegar profissionais, sabe, Carminho sai de Campinas para vir aqui, o senhor que já tem uma experiência vasta, a gente largar a nossa casa, largar, sabe, nossos afazeres para trocar. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Então, meu muito obrigado a você e muito obrigado a vocês que fazem esse trabalho valer a pena. Eu quero perguntar e complementar a informação que ele falou também, que é possível. Lógico. Eu falei para você que eu uma diferença para mim. Porque Eu te agradeço demais. perante isso, você falou sobre, nós falamos sobre isso, você falou sobre o sistema de gerenciamento da Copa do Mundo de Digital. Chegou agora, às 8 horas da noite,
que o jogo Brasil e Marrocos eu fui aprovado como prioridade A. Tá, então, tipo assim, chega uma semana antes, aí tem um horário, tipo, grupo A, 10 horas da manhã, vai abrir e a gente vai escolher o banquinho, tá? Os 4 vão ser do Brasil. Se fosse de Haiti e Escócia, eu seria B, portanto, no grupo dele. E se fosse qualquer outra seleção da Copa, eu seria C. Se eu fosse de um outro país que não está na Copa, eu seria D. Desejo que funcione. Sendo assim, você falou que em 2022 você cobriu independente do jeito que eu vou estar fazendo. Imagine que hoje em dia o nosso maior cliente fechou a porta por má gestão, por causa da Gazeta Press, entendeu? Eu vou CA com um monte de GET, AFP, F, AP, FIFA, Comebol, um monte ali. Aonde você pegaria no campo? Essa é uma boa pergunta, hein? Eu pegaria na lateral. Eu pegaria na lateral ali. Foi ótimo. Aproveitando, Stein. Aproveitando, você conhece bem a América? Peraí que ele vai dizer o ISO que você usa também e a abertura. Eu quero só um minutinho ali. Se fosse agora, eu pegaria na lateral. Eu pegaria na lateral, com certeza. Faz o jogo mais confortável, porque se faz um jogo de linha de fundo, que lente? Você vai ter espremido. Abertura? Olha, eu pegaria com uma lente zoom, uma 200-400, uma 200-400, uma 100-300 na lateral, eu acho que você ia fazer bem. Porque você ficar espremido ali na linha de fundo é muito ruim, né? Você vai fazer um jogo melhor ali. Eu faria assim, isso. Todo mundo vai Exato. competir com esses caras. Exato. Cara, ele falou uma coisa que foi meio passando, assim. É raríssimo você ver um profissional de esporte consagrado falar assim, usa zoom. Sabe? Todo mundo diz, 600, cara, então é isso, você tá sozinho, você tá fudido, Claro. sabe? Se você tiver um equipamento que pode te levar e te trazer... Aquela primeira foto do Neymar com 7 jogadores, eu tava na lateral, eu tava com uma zoom, me salvou ali, né? Eu consegui abrir e fazer, porque você já tá num espaço limitado, né? Se você puder, hoje em dia as lentes não têm uma qualidade muito boa, né? Muito boa. Você tem o jogo inteiro ali, você não perde nada, né? Então eu acho super lindo a lente fixa para outros tipos de trabalho e tal, mas assim, eu acho que no esporte que você tem um lugar limitado, seja na Olimpíada, numa Paralimpíada, num campo de futebol, a lente de zoom te dá uma latitude de trabalho enorme, né? É muito preciosismo, você acha que a luz do estádio é maravilhosa, então assim, porque eu vou ter um buquê mais bonito, um desfoque. Mas você quer ter o buquê mais bonito ou você quer ter a foto, né? A notícia? Eu iria pela Zoom, com certeza. Ainda mais num lugar limitado. Ali você pode pegar o equipamento na Canon. Você pega Pode pegar na Nikon? Você não vai levar a câmera? Eu queria só complementar o que você falou, Tony. Assim, também para finalizar, agradecer demais você, né? Todo mundo aqui, todo mundo que, né, dispôs o seu tempo para vir aqui. Fico muito honrado e feliz, assim, acho que humildemente espero ter contribuído alguma coisa. Queria dizer para o Ormus que talvez você não lembre de mim na Folha, porque eu era um menino ali, tinha 22 anos, mas eu lembro exatamente dessa transição. Eu estava nas suas palestras, quando você dava, né? Quando a gente estava fazendo, o jornal estava fazendo a transição do analógico para o digital, né? Eu trabalhava na revista, e alguns dos contatos que eu olhava ali no laboratório para ver eram os seus também. Sim. Já eu sei quem é na palestra. Eu tinha cabelo ainda, mas enfim, era o Tony dos Estudos e fazer propaganda de um amigo nosso, Maurício Simonetti, que está fazendo um mestrado na USP. Ele trabalha sobre teoria e prática de edição e armazenamento de fotografias nato-digitais, os vários momentos decisivos da fotografia documental no Brasil. Então agora tem que logo está para defender a testa. Puta, que legal. Desculpa. Que legal. Eu tô no fim, gente. Eu não vou comer panetone esse ano. Beleza? Então, a gente veio aqui puxando areia pra Copa pra trazer lembrancinha aqui nada, né? Estou indo pro Japão, eu posso trazer Lembrancinhas, né? lembrancinha do Japão. É mais barato lá. Gente, muitíssimo obrigado. Nossa, A Mônica sempre pede pra eu andar.
Tem cervejinha ali em cima, quem quiser ficar mais um pouco. E para quem ainda não viu, a gente está com a amostra dos 20 anos do fotojornalismo. Está aqui dentro, está na Praça do José Carlos e na Biblioteca Mário de Andrade.